Vício de tela versus vício de droga. Qual destrói mais rápido? O que destrói mais rápido uma mente? 1 grama de cocaína ou 30 minutos de TikTok? Essa é uma pergunta que as pessoas têm medo de responder. E eu sei que parece exagero, mas eu vou te provar com dados da neurociência, números do Ministério da Saúde, como que a realidade que está dentro da tua casa está vencendo essa guerra. E de forma silenciosa, brutal e quase invisível. E eu não estou aqui para te assustar, eu estou aqui porque eu tenho uma solução que existe há mais de 2000 anos e que a ciência está começando a validar e pode devolver o equilíbrio da tua casa, da tua mente e da tua família. Mas antes de eu te contar, a gente precisa entrar nesse embate, porque só quando tu entender o tamanho desse estrago, tu vai ter coragem de mudar. Bem-vindo ao Ringue. Se tu curte temas sobre terapia integrativa e espiritualidade universalista, considere se inscrever no canal e compartilhe com quem possa gostar de ouvir a respeito destes assuntos. Tu sabe qual a diferença entre vícios tradicionais e vícios digitais? Eu vou te apresentar então o nosso lutador antes de começar o embate. O lutador 1, que é o vício tradicional: cigarro, álcool, cocaína, crack. Substâncias químicas que entram no teu corpo, alteram a química cerebral e geram dependência física. A gente conhece, a gente vê, a gente trata. Já o lutador 2, que é o vício digital: telas, redes sociais, apostas online, pornografia, videogames. Nenhuma substância química ingerida, mas o cérebro reage como se tivesse. E aqui está a primeira grande diferença que quase ninguém fala. O vício tradicional precisa de acesso. Precisa sair, comprar, encontrar. Alguém até normalmente influencia a pessoa a buscar esse vício. Já o vício digital mora no teu bolso. Tá ligado 24 horas, na palma da tua mão. O vício tradicional tem a ver com o ambiente social. Tu esconde. Já o vício digital é celebrado. Tu tá sempre no celular. Virou até piada. O vício tradicional tem um ponto de parada, quando a substância acaba. Já o vício digital é infinito. Ele não tem fundo. Agora me diz, qual desses dois tem mais chance de chegar primeiro numa criança de 6, 8 anos? E agora nós vamos para o primeiro round. Quem vicia mais rápido? E a resposta é a tela, sem discussão. Antigamente, o jovem só tinha acesso ao cigarro por volta dos 14, 15 anos, precisava de dinheiro, de um grupo, de um ritual. A primeira tragada vinha devagar e o corpo demorava a se acostumar. Hoje, uma criança de 3 anos, quiçá menor, já recebe uma tela para se acalmar. Uma de 5 anos já tem um tablet no colo. Uma de 8 já tem um celular, só para emergências, que vira portal de acesso ao TikTok em 3 dias. E o cérebro infantil é o terreno mais fértil que existe para o vício. O córtex pré-frontal, a região do autocontrole, só amadurece aos 25 anos. Mas a região da recompensa, essa está a todo vapor desde cedo. Ou seja, estamos entregando carro de corrida para quem ainda não sabe usar o freio. E os efeitos cognitivos? A neurociência mostra a redução da capacidade de atenção. Crianças hoje não conseguem focar por mais de 3 minutos. Memória mais fraca, menor empatia, dificuldade de leitura e interpretação, queda no rendimento escolar. O vício tradicional destruía o corpo. O vício digital está destruindo a estrutura do cérebro em formação. Ponto para a telinha. 1-0. O round 2. O dano cerebral. Quem será que danifica mais o cérebro? E aqui a coisa fica séria. Pesquisa de ressonância magnética funcional mostra que o cérebro de um viciado em redes sociais ativa as mesmas áreas do cérebro de um viciado em cocaína. O núcleo accumbens, a área tegmentar ventral, o sistema mesolímbico, as mesmas. A dopamina, que, atenção, não é o hormônio do prazer, é o hormônio da expectativa. Dispara a cada notificação, a cada like, a cada rolagem na tela. E o cérebro entra
em modo de busca compulsiva, igualzinho ao de um dependente químico, só que tem uma diferença cruel. A droga química tem um pico e uma queda. A droga digital tem reforço imprevisível. O mesmo mecanismo do caça-níquel. Você nunca sabe quando vem a próxima recompensa. E é isso que torna o vício ainda mais forte. Pesquisadores da Universidade de Bayreuth identificaram 3 armas das plataformas digitais. O algoritmo personalizado. Ele te conhece melhor do que tu mesma. A rolagem infinita, sem ponto de parada. Novidade constante, sempre tem mais. E o resultado? 5 bilhões de usuários no mundo. 24% deles com uso problemático. 46% dos adolescentes americanos online quase constantemente. A droga química destrói o cérebro por intoxicação. A droga digital reprograma o cérebro e faz isso de dentro para fora, sem que a pessoa perceba. Ponto para a tela, 2-0. E vamos para o terceiro round. Público afetado. Quem atinge mais pessoas? A droga tradicional tem um público relativamente restrito. Adultos, geralmente em contextos de vulnerabilidade social. A droga digital atinge todo mundo. Rico, pobre, criança, idoso, pai, mãe, estudante profissional, não escolhe classe, não escolhe idade, não escolhe gênero. E os jovens são o alvo principal. Olha estes números do Ministério de Saúde aqui do Brasil. 38% dos apostadores brasileiros têm risco ou transtorno de vícios. Entre adolescentes de 14 a 17 anos, esse número salta para 55%, mais da metade. Atendimentos no SUS por transtorno no jogo foram de 111 casos em 2018 para 1.292 em 2024. 2,6% dos adultos já usam vape, maior patamar em 6 anos, com alta de 24% em um ano. E como identificar se o teu filho está viciado? Presta atenção. Irritação extrema, quando o aparelho é tirado. Perda de interesse por tudo que não seja tela. Mentiras sobre o tempo de uso da tela. Isolamento e troca de sono pela tela. Queda no rendimento escolar. Ansiedade visível sem o celular. A famosa nomofobia. A droga química atingia um grupo. A droga digital está atingindo uma geração inteira. Ponto para a tela mais uma vez. 3-0. E o quarto round? Invisibilidade social. Qual vício a sociedade enxerga menos? E aqui a tela dá um nocaute. Um dependente químico é visto, a família percebe, o corpo muda, o comportamento grita. Existe intervenção, existe tratamento, existe rede de apoio. Um dependente digital está numa mesa de jantar, está no sofá da sala, está no quarto estudando, está trabalhando no computador. A família normaliza. E essa invisibilidade é o que torna a tela tão perigosa, porque ninguém vê o estrago crescendo, até ele ser irreversível. As bolhas digitais pioram tudo. Se tu tá triste, o algoritmo te entrega mais tristeza. Se tá ansioso, mais ansiedade. É um espelho que não reflete a verdade, só amplifica a ferida. E a busca por validação social toca na ferida da autoestima. A criança não se sente amada e vai buscar nos likes a confirmação de que tem valor. Cada curtida vai virando uma migalha de amor e ela volta sempre com fome, porque migalha não alimenta. A droga química tem cara de doença. A droga digital tem cara de normalidade, de pertencimento. E é por isso que ela vence. Ponto para a tela mais uma vez. 4-0. Quinto round. A capacidade de destruição familiar. Qual vício destrói mais rápido a família? A droga química destrói laços, sim, mas ela tem uma narrativa clara. Meu filho está doente, precisamos ajudar. E a droga digital? Ela fragmenta a família em silêncio.
Cada um na sua tela, cada um no seu mundo, o pai no celular, a mãe no Insta, o filho no TikTok, a filha no jogo. A família tá junto no sofá, mas ninguém tá junto de verdade. E os impactos emocionais são devastadores. Ansiedade generalizada, depressão precoce, sintomas de abstinência digital, agitação, irritabilidade, insônia, sensação de vazio, perda da capacidade de estar presente, afastamento afetivo. Quando o entretenimento vira compulsão, a família perde o que tem de mais sagrado, que é a presença. E aqui está o veredito que muita gente não quer ver. A tela está destruindo mais rápido do que a droga química, porque ela é mais acessível, mais invisível, mais aceita socialmente e atinge as mentes mais frágeis, a das crianças. Mas calma, agora eu vou falar do que quase ninguém te conta, uma solução natural. Se a tela destrói tanto, se ela reprograma o cérebro, se ela fragmenta a família, o que é que pode curar então? A resposta está numa energia terapêutica que existe há mais de 2.500 anos e que a ciência moderna está começando a validar, mas que as tradições milenares já conheciam há muito. O Reiki. O Rei significa universal. O Ki significa energia de vida. É a mesma energia que mantém o teu coração batendo, que faz a flor desabrochar, que equilibra todo o universo, cria tudo. E aqui o Reiki faz o que nenhuma terapia convencional consegue fazer sozinha. O Reiki acalma o sistema nervoso energético, reduz o cortisol, quebra o ciclo da ansiedade, devolve ao corpo o estado de presença que a tela roubou. Ele limpa o teu emocional, porque quando a energia flui, vem à tona as emoções reprimidas, aquelas que o vício tentava anestesiar. O Reiki as acolhe, dissolve, transforma e reabre os chakras que a tela fechou. O chakra da coroa se desconecta com o excesso de informação. O terceiro olho fica sobrecarregado, o da garganta se fecha, se cala. O do coração fecha de tanto vazio que as telas acabam deixando entre as pessoas. O Reiki vai reabrindo cada um deles. É por isso também que hoje em dia se vê tantos jovens com sintomas que coloca aí há uns 25 anos atrás não se tinha, como dores de cabeça, problemas de visão, cada vez mais cedo. Ansiedade, então, nem se fala. Essa está no topo da lista. Perguntem para os mais antigos se tu via lá no passado, há 30 anos atrás, uma criança com ansiedade generalizada, com estresse. Nem se falava em burnout, então. As pessoas tinham uma conexão maior consigo mesmas, sabiam do que gostavam, sabiam o que queriam para si. Hoje em dia, além do que já foi falado aqui, as pessoas estão cada vez mais perdidas, cada vez mais imersas nesse estado de vazio interior. E muito desses sintomas, se não total, vem pelo excesso de uso de telas, por esse vício que as telinhas estão trazendo. E entre as técnicas mais eficazes contra o vício digital é a aplicação de Reiki, que ensina o jovem a ter um novo ritual de prazer saudável. Traz um alinhamento dos chakras, principalmente o coronal, o frontal, o cardíaco. E até fica essa dica para ti que já é reikiano e tem uma criança, um adolescente que usa muito as telas, fazer, principalmente nesses 3 chakras. A limpeza da aura também, que dissolve os bloqueios acumulados pelo excesso de estímulo. E o Reiki à distância para crianças que vivem longe ou que não resistem muito tempo ali, ficarem paradinhas recebendo a meditação Gassho, que treina e ensina o cérebro para o silêncio. Mas é claro que o Reiki não substitui uma terapia tradicional, mas ele completa. Ele alcança a dimensão que a conversa e a medicação não alcança. Enfim, o Reiki é eficaz para adultos e crianças. E a prevenção é real, porque uma criança que aprende desde cedo a se conectar com a própria energia, a ouvir a sua própria mente, desenvolve uma âncora interna que vai proteger do vazio que o vício tenta preencher. E é claro que o Reiki sozinho não vai fazer um milagre. Se tudo continuar igual, se a tua casa continuar igual, porque tu precisa basicamente de 3 coisas. Impor limites com amor.
não com punição. A tela não pode ser prêmio nem castigo. Crie zonas sem tela, mesa de jantar, quarto. E também seja o exemplo, né? Porque a criança ela aprende pelo que ela vê. Segundo, substitua, não apenas retire. Quando o entretenimento vira compulsão, retirar a tela deixa um vazio. Preencha com presença, com natureza, com bons livros, jogos didáticos, o afeto. O oposto do vício não é abstinência, é conexão real, é amor. E o terceiro, ensine a criança a se autorregular. O reiki, a respiração, o contato com o corpo, com a natureza, são ferramentas que a criança leva para a vida toda. E se tu reconhecer o teu filho ou você mesmo nesse retrato, não se culpe. A culpa te paralisa. A consciência transforma. E por tudo isso que eu te convido para algo que vai muito além deste vídeo. Um encontro com a tua própria energia de cura. Eu ofereço cursos de Reiki de forma presencial e também online. Inclusive, no próximo mês de setembro, estarei com uma turma de Reiki nível 1 do método Usui. Me chame para maiores detalhes. Para ti que sente o chamado de não apenas entender, mas de vivenciar essa energia, essa transformação que o Reiki te proporciona. No curso tu aprende, né, a canalizar a energia para ti mesma, para tua família, para quem tu ama, para tua casa, teus ambientes. Tu aprende os símbolos de Reiki também no nível 2. Aprende, né, a ter um alinhamento nos teus chakras e como usar essa ferramenta para equilibrar tua mente, a tua e a de quem tu ama. Equilibrar as suas emoções. E se tu não sabe nada, né, sobre o Reiki, ele é dividido em 4 níveis. Nível 1 é onde você se conecta e abre os canais para canalizar essa energia. O nível 2, tu recebe símbolos que te capacitam a enviar Reiki para outras pessoas, para outros lugares. E tem o nível 3, que se subdividir A e 3B. O 3A é o chamado mestre de si mesmo, que é quando você se entrega e permite uma purificação maior, uma elevação da tua consciência. E quando tu sente o chamado, tu tem o 3B, que é um chamado para te iluminar e levar essa consciência para o caminho do teu irmão. Quando tu te torna, né, um mestre e terapeuta em Reiki. No meu curso de Reiki nível 1, eu dou um bônus que é uma técnica para você captar e identificar energias. Porque tem muitas pessoas que logo que fazem um curso me reclamam que tem dificuldade em sentir a energia, em ter uma intuição mais aguçada. Para pessoas que começam, né, a trabalhar com energia, que não conhecem nada. Então eu ensino, né, essa técnica que vai complementar o trabalho do Reiki através da identificação dos bloqueios energéticos, tanto em si quanto na sua casa, nos seus ambientes. E lembrando que o nível 1 já capacita a pessoa a aplicar Reiki nas plantas, na água, nos animais, nos familiares, enfim. Já te dá uma capacidade para cuidar de ti e da tua casa. E eu resolvi trazer esse tema hoje, baseado também na minha própria experiência, porque eu já fui fumante por mais ou menos uns 10 anos. E eu era fumante que cheguei a fumar 2 maços de cigarro até mais por dia, porque eu tinha uma ansiedade enorme. É claro que hoje, né, eu sei que era devido ao meu diagnóstico de autismo e eu tentei várias vezes largar do cigarro, pelo menos umas 6 vezes. Eu tentava, fiz de tudo e acabava voltando. Depois de 15 dias ali me dava aquele desespero, aquela fissura e eu acabava voltando. Eu consegui realmente me livrar do vício do cigarro depois que eu me tornei reikiana. É por isso que até hoje eu super indico para pessoas ansiosas e para pessoas que têm algum tipo de vício se tornarem reikianos, se auto-aplicarem diariamente, que é claro, não adianta de nada tu fazer um curso e não fazer o uso. E isso é algo que eu sempre trago para os meus alunos. Quando eles vêm me reclamar que estão com crise de ansiedade, logo eu já digo, tu não está te auto-aplicando o Reiki. Por quê? Porque eu sei por experiência. Eu também, se eu ficar vários dias sem me auto-aplicar Reiki, eu sinto o meu corpo diferente, eu sinto a minha mente diferente. É algo que pode
equilibrar e auxiliar em sintomas como vício, como ansiedade, como depressão, desde que a pessoa se auto-aplique. É simplesmente uma ferramenta natural. Tu não precisa de nada, nenhum químico, nada externo. É simplesmente as tuas mãos e a técnica, claro, né? A canalização. Então, a era digital não vai desacelerar, mas tu pode escolher hoje ser um agente passivo ou alguém que reconquista o domínio da tua própria energia. Se esse confronto todo te tocou, deixa aqui nos comentários. Vício de tela ou vício de droga? Qual tu acha mais perigoso? Eu quero saber a tua opinião. Compartilhe esse vídeo com alguém que precisa ouvir isso hoje. Se inscreva no canal, ative o sininho, porque aqui a gente não fala só de informação, a gente fala de cura e que a energia vital preencha, equilibre você hoje. Até!